Você conhece o fato de que o caos social do primeiro período intermediário se encerra com a reunificação do Egito? Assista o vídeo até o final que você vai entender. Bem-vindas interessadas, bem-vindos interessados. Este é o canal Baú de História. Eu sou Rogério de Paula. Fala aí, boss, qual é o desafio de hoje? O Egito dos faraós, Amenemhat I, o faraó unificador. Hoje vamos falar sobre um dos grandes responsáveis pela unificação e consolidação do Egito no início do Médio Império, o faraó Amenemhat I. Conhecido por fundar a 12ª dinastia, ele desempenhou um papel crucial na transição entre o primeiro período intermediário e o Médio Império, estabelecendo um novo marco na história egípcia. Vamos aprender como Amenemhat I ascendeu ao poder, suas conquistas políticas e suas realizações arquitetônicas, como a construção de sua pirâmide em List. Antes da ascensão de Amenemhat I, o Egito estava mergulhado em uma era de grande instabilidade conhecida como o primeiro período intermediário, que durou entre 2181 até 2055 a.C. da Era Comum. Este foi um período marcado por disputas internas, a descentralização do poder e a ascensão de governantes regionais, os nomarcas, que reivindicaram autonomia em diversas partes do Egito. Essa divisão enfraqueceu a coesão do país e resultou em uma fragmentação política que ameaçava a unidade do Estado. A transição para o Médio Império começou com a reunificação do Egito sob a liderança de Mentuhotep II, ainda durante a 11ª dinastia. Tebas, no Alto Egito, emergiu como a nova capital e o centro de poder. No entanto, após a morte de Mentuhotep II, seus sucessores, incluindo Mentuhotep IV, tiveram dificuldades em manter a mesma estabilidade e centralização. Foi nesse contexto que surge Amenemhat I. Amenemhat I, que reinou entre 1991 até 1962 a.C., é amplamente aceito como sendo um antigo vizir ou um alto funcionário no reinado de Mentuhotep IV. Não se sabe muito sobre suas origens, mas há indícios de que ele não era de descendência real, o que torna sua ascensão ao trono do país ainda mais impressionante. Ele pode ter tomado o poder após a morte de Mentuhotep IV, seja por uma sucessão natural ou por um golpe de Estado, consolidando-se como o primeiro faraó da 12ª dinastia. Ao assumir o trono, Amenemhat I moveu a capital de Tebas, no Alto Egito, para Ititaui, localizada mais ao norte, nas proximidades de List. Isso foi uma jogada estratégica. Ao transferir o centro administrativo para o norte, ele não apenas se distanciou dos poderosos nobres tebanos, mas também posicionou-se mais próximo das fronteiras do Baixo Egito, onde as ameaças externas, com as invasões líbias e asiáticas, exigiam uma vigilância constante. A fundação da 12ª dinastia trouxe estabilidade e prosperidade para o Egito. Amenemhat I foi um governante reformista, reorganizando o governo central e limitando o poder dos nomarcas, que haviam se tornado excessivamente influentes durante o primeiro período intermediário. Ele estabeleceu um sistema mais rigoroso de controle provincial, nomeando governadores leais a ele e centralizando o poder novamente em suas mãos. Além disso, Amenemhat I promoveu campanhas militares para proteger as fronteiras do Egito. Ele conduziu expedições ao deserto do Sinai, rico em recursos minerais, e fortaleceu a fronteira sul contra os núbios. Essas ações militares não apenas garantiram a segurança do Egito, mas também consolidaram seu domínio sobre regiões estratégicas. Outro aspecto importante de seu governo foi a ênfase no culto do deus Amon. Embora o culto a Amon já existisse antes de seu reinado, foi durante a 12ª dinastia que o deus Amon começou a ganhar destaque, eventualmente se fundindo com Ra, para se tornar Amon-Ra, o deus principal do panteão egípcio deste período. Esse movimento religioso também foi parte de uma tentativa de legitimar seu reinado, associando sua governança à vontade divina. Uma das realizações arquitetônicas mais marcantes de Amenemhat I
foi a construção da sua própria pirâmide em List. Diferente das grandes pirâmides de Gizé, a pirâmide de Amenemhat I foi menor, mas seguiu o estilo tradicional das pirâmides da era anterior. Localizada perto de Ititaui, essa pirâmide representava a continuidade do poder faraônico e a ressurreição do conceito de pirâmide como sepultura real, após um longo período em que essa tradição havia sido abandonada. Os complexos funerários em torno de sua pirâmide também indicam a importância da centralização de poder, já que muitos de seus principais oficiais foram enterrados nas proximidades, demonstrando o forte vínculo entre o faraó e sua corte. Amenemhat I foi sucedido por seu filho Senusret I, que continuou suas políticas de centralização de poder e também a expansão militar. Uma das estratégias de Amenemhat I para garantir uma transição pacífica foi a prática da corregência, na qual ele associou seu filho ao trono antes de sua morte. Essa prática inovadora ajudou a evitar disputas sucessórias e garantiu a estabilidade da dinastia. O legado de Amenemhat I é inegável. Ele não apenas estabilizou o Egito após um período de caos, mas lançou as bases para um dos períodos mais prósperos na história do Egito, o Médio Império. Sua dinastia, a 12ª, governou o Egito por quase 2 séculos, e suas reformas tiveram impactos duradouros no governo na sociedade egípcia. Em resumo, Amenemhat I foi muito mais do que um faraó. Ele foi um visionário que restaurou a ordem e a grandeza do Egito. Sua habilidade política, suas reformas administrativas e suas realizações arquitetônicas colocam seu nome entre os maiores faraós da história egípcia. A unificação do Egito sob seu governo permitiu a estabilidade necessária para o florescimento cultural e econômico que caracterizou o Médio Império. Os registros mais completos que eu encontrei foram as obras Oxford, História do Egito Antigo, do arqueólogo britânico Ian Shaw, a obra O Antigo Egito, História e Cultura, do historiador alemão Michael Kemp, e, por fim, Todas as Famílias do Egito Antigo, do historiador inglês Aidan Dodson. Se você assistiu o vídeo até aqui, considere dar um like e se inscrever, porque temos vídeos novos quais dias, boss? Segundas, quartas e sextas. Fiquem à vontade para acrescentar na área de comentários quaisquer informações que considerarem pertinentes. Muito obrigado a todos. Até a próxima.